Olá pessoal, fala dentista, um prazer te receber aqui. Prazer te receber na aula teórica gravada aqui para você, especialmente para o Fellow Resinas Compostas. O Fellow é uma mentoria personalizada, uma mentoria clínica. E eu vejo que o maior ativo nosso é o tempo. Hoje eu consigo enxergar isso como profissional, como ser humano. O item mais importante que você pode doar para alguém é o seu tempo, a sua atenção, a sua energia. Sendo assim, eu quero aproveitar o máximo possível o nosso tempo juntos, pessoal. Nosso tempo personalizado, nosso tempo juntos na clínica, no nosso dia a dia. Eu vou te receber na minha clínica como um dentista e vou tentar transmitir para você aquilo que eu realizo no meu dia a dia. Esse é o objetivo do Fellow. A realização dos procedimentos de acordo com a minha prática clínica. Obviamente com embasamento científico, obviamente com metodologias de ensino. Eu sou formado para ser professor, eu sou capacitado para ensinar durante meu mestrado e meu doutorado, mas o mais importante aqui é, nós somos dentistas. Nós acertamos, nós erramos, nós corrigimos, a gente sofre com erro, a gente também tem que confraternizar e comemorar os acertos. Pessoal, nosso foco é resina composta. E o Fellow é um tipo de curso totalmente personalizado, onde nessa aula eu preciso que você calibre, junto com a turma, todo o conteúdo. Nós vamos validar um método aqui de ensino à distância e depois personalizado, pessoal, presencial. Ou seja, o Fellow ele é uma atividade híbrida. O conteúdo teórico vai estar aqui. Nesses próximos minutos, eu preciso que você esteja com as janelas abertas para receber um conteúdo. Mesmo que gere dúvidas, eu quero que você pegue esse material acessório que está aí, imprima, anote tudo que você absorver da aula, mais as suas dúvidas. As nossas dúvidas serão discutidas depois, no final dos dias clínicos, junto com as discussões de casos, para a gente fechar o nosso circuito. Esse circuito de ensino de resinas compostas. Olha só, qual é o objetivo do Fellow? Que você atenda o paciente comigo. Qual é o objetivo dessa aula? Calibrar a nossa comunicação. Então comigo aqui, eu tenho um quadro digital, eu vou anotando, você vai escrevendo e nós vamos discutir casos sobre, nessa aula, resina composta. A resina composta é um material de duas fases. Ela tem uma fase orgânica e uma fase inorgânica. E aqui vocês vão perceber que eu vou direto no ponto. Paulo, eu queria estudar mais sobre a resina composta. Você vai encontrar vários livros no curso. Eu disponibilizo para você estudar ali no dia a dia. Eu vou recomendar livros de resina para você. Livro meu, livro de outros colegas. Paulo, eu quero entender mais sobre resina. Nós temos conteúdos completos digitais sobre resina composta. Mas aqui nós precisamos ir direto ao ponto. O que eu, dentista, preciso saber sobre resina composta, adesão e fotoativação para realizar uma atividade clínica junto com o PV no IPV? O que eu preciso saber sobre resina? É que a resina composta ela tem a parte rica e a parte pobre. Na parte rica nós temos carga, vidro, bário. Esse é o ponto de resistência da resina. A parte pobre nós temos o carbono. E por que eu falo pobre? Porque é na orgânica que acontece manchamento, alteração de cor, alteração de odor. É aqui que nós podemos condenar a resina composta, porque essa fase ela depende da fotoativação. Então a fotoativação ela é importante. É essa fase que agrega as partículas de reforço da fase inorgânica. É nessa fase que acontece todas as tensões de contração. É aqui que acontece a tensão de contração, ou seja, sensibilidade pós-operatória vinculada à tensão de contração depende dessa fase, ou seja, quanto menos fase orgânica, melhor. Por isso que existem resinas compostas no mercado com, deixa eu mudar de cor aqui para facilitar, tem resinas compostas no mercado com, por exemplo, 60% de fase orgânica, 40% de fase inorgânica. Resinas fluidas, resinas de baixa qualidade, resinas de tecnologia obsoleta, tecnologia antiga. Por exemplo, o Z100. O Z100, por exemplo, tem essa composição muito próxima disso. Você vai encontrar proporções assim, ó, 50-50. Você vai encontrar as melhores resinas do mercado girando entre 75% e 25% em volume. Paulo, o que isso significa? 3/4 da resina é cerâmica. 3/4 da resina é bário, quartzo, zircônia, alumina, sílica. Então, essa fase inorgânica
ela é importante nesse ponto, só que ela também é crítica, porque nós temos resinas reforçadas por sílica, por exemplo, a linha Tokuyama, reforçada por sílica. E nós temos as resinas reforçadas por zircônia. Eu estou indo no limite, das partículas de menos reforço até as partículas de mais reforço. Tipo zircônia, tipo Forma Ultradente, Z350 3M. Tá, Paulo, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, porque isso determina a indicação clínica do produto. Ah, então quer dizer que as resinas à base de sílica atingem um melhor polimento? Não necessariamente. Não necessariamente. Elas podem atingir um brilho mais rápido pelo tipo de partícula, mas nem tudo que brilha significa que está polido. Agora, as resinas à base de zircônia são resinas mais resistentes, sim. E são resinas que exigem do operador mais dedicação para atingir o polimento? Sim. Paulo, e a manutenção desse polimento? E a manutenção dessa resina? E a resistência dessa resina? O segredo está aqui, ó, na fotoativação e também na relação operador-paciente. Como assim, Paulo? A manutenção ela é 50-50. O operador vai utilizar a melhor técnica, o melhor material e as melhores orientações clínicas. E o paciente vai respeitar as orientações e seguir com o plano de manutenção. Ou seja, o paciente tem que voltar para o consultório para realizar a manutenção. Então, a resina composta é um material, como eu sempre disse, 100% dependente do operador. É um material 100% dependente do operador. Sendo assim, pessoal, eu vou iniciar essa primeira parte do curso discutindo com você um caso clínico de reabilitação do sorriso, como esse que vocês estão vendo aí na tela. Transformação estética de uma paciente pós-orto. Muito comum. Fechamento de diastema e transformação de conoide. O que eu preciso saber aqui? Primeiro, o processo de venda está relacionado à utilização de uma técnica chamada ensaio restaurador e cromático, desenvolvida por nós aqui em Uberlândia já há algum tempo. Nós acreditamos que o ensaio restaurador e cromático, ele comunica com o paciente, ou seja, ele provoca o que a gente chama de alinhamento de expectativas, alinhamento de expectativas. Ele vende, ele te ajuda na seleção da forma, da cor, e ele aumenta a previsibilidade do tratamento. O ensaio restaurador e cromático é simplesmente você pegar a resina composta, que você vai utilizar, que foi selecionado como definitiva, não é uma resina composta qualquer, é aquela que você selecionou para aquele caso. Você vai colocar um afastador bucal no paciente e literalmente reconstruir. Sem adesão, sem ácido, sem adesivo, sem nada. Você vai reconstruir. E nesse momento, você vai obter a percepção do paciente. Se ficou longo, se ficou largo, se ficou curto. Você vai observar a cor, se perdeu valor, se acinzentou, se não acinzentou. Você pode estabelecer espaços interoclusais para planejamento de guias, guia canino, guia anterior. Então, todo o processo funcional. Você vai avaliar fonética, estética, relação com o lábio, a dificuldade do paciente de fechar, a relação com o perfil de emergência, se essa estratégia restauradora que você está utilizando ali, sem adesão, sem desgaste, é viável. Tem casos que ela não é viável, tem casos que a gente precisa desgastar. Porque cria-se a ideia que resina composta não pode desgastar a dente. A resina composta é um material para ser feito sem desgaste. A odontologia suficientemente invasiva, minimamente invasiva ou não invasiva, calma. Se você vai avaliar a relação com a cor do substrato escurecido, eu preciso de espaço para resina opaca, mas o espaço para resina opaca significa o quê? Desgaste. Então, o ensaio restaurador e cromático é a soma de tudo. De um mock-up, é a soma de um test drive, é a soma de uma avaliação ortodôntica, uma avaliação de alinhamento, uma avaliação de expectativa, uma avaliação de venda, uma avaliação fonética, uma avaliação facial, e você faz isso de forma rápida, prática, e nós vamos realizar isso na clínica, lá no Fellow, no IPV.
Então o que nós planejamos para esse caso? Primeiro, fotografia, que pode ser feito com celular ou máquina fotográfica. Depois disso, fotografamos a face, frontal, lateral direita e esquerda, sorriso, lateral direita e esquerda, intrabucal, em oclusão e depois com contraste. Fundo negro para contraste. E aqui eu observo uma coisa. A maioria dos pacientes não apresentam incisais caracterizadas. Aquela incisal com mamelo, alopaco, zona translúcida. Como, por exemplo, uma situação como essa, que eu tenho uma incisal mais caracterizada, ou uma situação como essa, que eu tenho uma incisal super caracterizada. Eu consigo enxergar o mamelo central, distal e o mesial, eu consigo enxergar o halo translúcido, eu consigo enxergar o alopaco, mas essa imagem que vocês estão vendo agora, ela não representa o nosso dia a dia, ela não representa a maioria dos nossos casos, pelo contrário. Ou seja, aqui eu tenho que observar também um outro ponto importante. Numa reconstrução, eu tenho que observar essas linhas. Se você está observando agora nessa imagem lateral, a linha. Que linha que é essa? Uma linha, tá vendo uma linha de luz? São as arestas. Nessa foto lateral, quando eu coloquei o flash frontal ao paciente, eu destaquei as arestas. Eu tenho essa imagem frontal, olha só, olha que lindo. Essas são as arestas naturais. E isso eu tenho que replicar. Paulo, eu quero aprender mais sobre anatomia. Eu tenho vários cursos para te indicar de anatomia dental. Mas eu vou aprender anatomia no fellow? Vai. Na prática. Anatomia aplicada. E eu vou te passar conteúdos aqui. Então veja, peraí, eu já entendi o que é a resina. A resina é um material composto entre fase orgânica e inorgânica. Já entendi que a resina é 100% dependente do operador. Por isso que eu tenho que treinar pra caramba. É diferente da cerâmica, que a cerâmica, anatomia, cor e brilho, é realizado pelo ceramista. A resina é 100% dentista. Eu já entendi que a melhor estratégia é pegar o paciente que deseja receber uma transformação de sorriso, ou um fechamento de diastema, um conoide, etc. Eu preciso pegar esse paciente e transformá-lo, transformar o sorriso dele diretamente em resina, sem ácido, sem adesivo. Vendi o processo. O paciente gostou. Eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é descarte. Como assim descarte? De repente eu fiz esse lixo, jogar as restaurações fora. Como assim, Paulo? De repente eu fiz um ensaio restaurador rápido para venda. Ou seja, foi simplesmente para vender. O paciente gostou, ela tinha achado que o dente ia ficar muito largo e percebeu que não ficou. Quero comprar. Quando você olha para o seu ensaio restaurador, não ficou bem adaptado, não está bem polido, eu fiz ele em 30 minutos de canino a canino. Ok, você vendeu, está tudo certo. Vamos agora para valer. Mas você gostou, você ajustou, então antes de descartar, molda. Molda, cria pelo menos a cópia da palatina. Molda e guarda a guia. Essa guia vai te ajudar no futuro, porque esse paciente vai querer esse mockup. Ele fala assim, eu gostei disso aqui, eu quero isso aqui. Eu já entendi que isso aqui é um provisório, um teste, eu sei que você vai descartar, mas eu gostei desse formato. Então você copia. Eu tenho scanner, escaneia, manda imprimir, depois você tem uma referência. Eu não tenho scanner, molda, silicone. Ok. Não, Paulo, você não acredita. Ficou tão bom. O ensaio ficou tão bom. Eu olhei para o ensaio, isso aconteceu comigo, mas foi só uma vez não. Falei assim, nossa, ela gostou e eu gostei, tá bem adaptado. Eu dediquei um pouco mais, eu fiz aquele ensaio mais lento, peguei ele de pré a pré, para vender, e ficou bom, a cor ficou legal, interagiu bem com o fundo. Eu ousei nesse ensaio, eu fiz uma concha translúcida no ensaio, eu não fiz um ensaio somente com uma resina, eu trabalhei um pouco mais e ficou bom. Ficou tão bom que eu consegui remover. Eu removi o ensaio e ele pode ser aproveitado. Como? Eu vou polir ele na mão. Ou seja, um ensaio restaurador e cromático, nesse caso, ele passa a ser a minha restauração definitiva. Ou seja, isso aqui eu não criei. Esse caminho que eu estou escrevendo agora, ele foi idealizado pela técnica direta, com esse nome, direta e indireta, de um cara chamado Newton Fall. Esse cara, para mim, melhor professor de resina, meu guru, minha referência.
A direta e indireta preconiza que você trabalhe a massa de resina sobre a superfície, sem adesão, destaque, faça todo o trabalho de polimento, principalmente proximal, tem uma vantagem enorme aqui no polimento proximal, e cimente. Ou seja, eu fiz um ensaio, dediquei, me inspirei na técnica direta e indireta do Newton, e deu certo, show de bola. Aqui eu vou para a cimentação. Eu posso fazer isso nessa sessão, mas se eu não tenho o tempo preparado, eu destaco, guardo essas restaurações, trabalho nelas, deixo tudo pronto, agendo o paciente para a próxima consulta e faço a cimentação. Paulo, eu queria falar mais sobre a cimentação. Nós teremos esse conteúdo na parte clínica. Tá? Então, esse é o objetivo central do fellow de resina. Aumentar a previsibilidade do nosso tratamento. Ok, Paulo, já entendi. O que eu preciso saber para a elaboração de uma faceta? Então eu volto aqui na tela. O que eu observo? Restaurações estéticas anteriores devem respeitar a anatomia dental. E a anatomia dental básica aqui para a nossa aula de calibração é, primeiro, o incisivo central possui 3 inclinações. Os incisivos possuem essas 3 inclinações. A primeira inclinação, ela está lá na cervical, e ela representa o perfil de emergência, saúde periodontal. Observa nessa imagem. Você está observando que quando a área plana ela desaparece, você entra na área curva. Paulo, desenhe isso para mim. Olhando nessa vista, você tem a primeira inclinação, você tem o que a gente chama de segunda inclinação, que é a área de espelho, e você tem a terceira inclinação. Aqui nós temos gengiva. Aqui nós estamos na cervical. Cervical. Essa primeira inclinação ela é crítica, porque ela vem sendo desrespeitada pelas técnicas restauradoras no prep, sem desgaste, que são possíveis. Eu faço muita restauração sem desgaste. Mas a inclinação da espátula, o acabamento e o cuidado de não deixar um degrau aqui, para que dificulte aqui o acúmulo de placa e facilite a higienização, é importante. Essa área plana é o que nós chamamos de zona de brilho. Zona de brilho, zona de reflexão de luz, área de espelho, o que vocês quiserem chamar. É a área principal de reflexão, de aparência do incisivo. E a terceira inclinação, ela é uma mistura de zonas de reflexão com zonas de transição de luz. Translucidez. Passagem de luz. Em alguns casos, mais translúcidos, em outros casos, menos translúcidos. Em alguns casos, por exemplo, em dente envelhecido, não é translúcido. Isso é a vista lateral do incisivo. Numa vista frontal, o que nós vamos encontrar no incisivo? Eu volto aqui nessa imagem, e aqui eu posicionei o flash twin de uma maneira frontal, aonde todo o feixe de luz ele entrou na cavidade oral, atravessou a dentição frontalmente, perpendicular à superfície. Por isso eu consigo caracterizar todas as nuances incisais e as arestas, que são as divisas entre a área de sombra e a área de brilho, foram destacadas nessa imagem. Então veja, o que eu consigo observar? Deixa eu mudar a cor de novo. É que, nesse caso, os incisivos, eles apresentam arestas. E essas arestas, elas podem ser triangulares, ou seja, ela vai ter essa disposição. Elas podem ser arredondadas, ou elas podem ser mais quadradas, trapezoidal. A disposição das arestas define a geometria desse incisivo, a geometria estética, a aparência desse incisivo. Ou seja, Paulo, você está querendo me dizer que essa inclinação das arestas define o formato do incisivo. E normalmente a aresta, ela inicia abaixo dos 2 a 3 milímetros de esmalte cervical, ou seja,
tudo isso que eu vou marcar até com outra cor aqui para a gente tornar isso aqui até mais didático, tudo isso que está marcado de verde, tudo isso aqui, deixa eu só voltar aqui, vou fazer um incisivo, ok, tudo isso aqui que está marcado de verde, na cervical, na mesial e na distal, é o que nós chamamos de zonas de sombra. Sombra significa ausência de luz, de não reflexão, zonas não reflexiva. A zona não reflexiva significa que é uma região onde não há o processo de reflexão de luz, a luz não volta, ou seja, ela fica numa sombra. São zonas curvas. Isso na cervical, na mesial e na distal. O que eu estou marcando agora de vermelho é o que eu chamo de zona de brilho, zonas de reflexão, zonas de fase de espelho. Deixa eu colocar aqui, espelho. É importantíssimo, ou seja, essa zona de espelho ela está entre as arestas. E normalmente as arestas se aproximam dos ângulos. A aresta distal do ângulo distal, a aresta mesial do ângulo mesial. Você consegue perceber isso nessa imagem. Então, eu estou confeccionando uma restauração anterior em central e lateral, eu tenho que respeitar isso. Eu tenho que respeitar exatamente isso aqui. Canino e premolares têm uma grande diferença. No canino e no premolar, você vai encontrar uma superfície, agora não mais quadrada, o canino ele tende a ser uma superfície simulando não mais um trapézio. Deixa eu corrigir só essa cervical aqui que fechou demais. Simulando não mais um trapézio, mas simulando um losango. Então, se você imaginar o canino, ele tem essa disposição, aonde você vai encontrar na mesial um lóbulo, na distal um outro lóbulo, menor que o da mesial, e no centro o lóbulo central. Paulo, e entre os lóbulos? Entre os lóbulos você vai encontrar duas áreas planas. Então a confecção do canino é o contrário. Ao invés de a gente trabalhar a anatomia do canino com discos, planificando a área central, vocês vão perceber na nossa prática clínica que no canino nós vamos trabalhar com um incremento longo, na forma de um cilindro, posicionado no centro do canino, aonde nós sabemos que a área de reflexão de luz mesial do canino, então o lado mesial, corresponde a 60% desse lóbulo. Então, quando eu colocar o eixo central, o volume central de resina composta no centro do canino, 60% dele vai ser acomodado para mesial e 40% para distal. Nós vamos repetir esse mesmo método para premolares. Paulo, o que é o mais importante? O que eu preciso saber aqui? É que o conteúdo de anatomia aplicada com resina composta é diferente do conteúdo de anatomia aplicada com cera. O que acontece normalmente com cera? Você reconstrói ele com gotejador elétrico, mas depois você vai construindo a anatomia, você vai desenhando a anatomia de uma forma redutiva. A resina composta, você pode construir todo o conteúdo de resina como se fosse um gotejador elétrico e depois esculpir essa resina no disco. Tem muitos professores que ensinam isso. Trabalhar com disco e com ponta diamantada. Isso aqui é uma dica clínica importante. Quanto menos você surrar essa resina, surrar no sentido de desgastar com ponta diamantada, com disco, melhor vai ser essa resina ao longo do tempo, com relação a acabamento, com relação a polimento, com relação à manutenção de brilho. Menos esforço. Ou seja, vocês vão perceber que a técnica que eu vou utilizar para reconstrução com vocês, durante a reconstrução ela vai estar quase final. Eu vou deixar a resina quase pronta. Nós vamos usar pouquíssimo disco para definir. Nós não vamos usar ponta diamantada.
Ponta diamantada para remoção de excessos. De repente um excesso palatino, um ajuste. Mas a área de brilho, ela vai ficar 95% pronta no pincel. Por isso que uma frase que eu sempre coloquei, e eu sei que essa frase ela é replicada, eu acho isso muito legal, por vários professores inclusive, o acabamento e polimento inicia na maneira que o dentista finaliza a última camada de resina. Guarda isso. A maneira que você está finalizando a última camada de resina determina o seu sucesso ou insucesso no acabamento e polimento. Eu falo isso há anos, desde quando eu comecei a dar aula nas especializações na Federal, lá em 2006, 2007. A maneira que você finaliza. É que você fala, mas o que você quer dizer como finalização? Então, primeiro, a técnica de inserção. A técnica de inserção, como você insere a resina. A técnica de acomodação. Então, como você vai acomodar a resina? Tem professores que pressionam com o dedo, tem professores que vão com pincel, tem professores que vão com a espátula, tem professores que usam tira de poliéster. A maneira que você acomoda essa resina, a técnica de acomodação. E depois de finalizado, depois da resina toda acomodada de acordo com a anatomia, a maneira que você fotoativa. Ora, tudo depende da fotoativação. Tudo depende de tudo. E tudo depende da fotoativação. A fotoativação aqui é o segredo do sucesso. A maneira que você polimerizou vai definir. Então, pessoal, aqui eu quero deixar para vocês que o processo de reconstrução de uma restauração anterior, esse processo ele depende muito da sua dedicação em cada etapa. Existe uma metodologia, existe uma sequência, existe um processo. E esse processo, eu gosto dessa palavra, é um processo. Esse processo, ele possui etapas. E essas etapas, a partir do momento que elas são respeitadas e seguidas, você vai chegar no resultado final. O resultado pode ser positivo ou negativo. Vai depender muito da sua percepção do processo e da sua condução nas etapas. Tá? Vamos seguir. Ok. Eu vou pegar todo esse conteúdo que eu passei para vocês e vamos agora direto à prática. Então eu tenho uma primeira avaliação. E nessa avaliação, o que eu vejo? Eu vejo que não tenho, nesse caso, uma superfície com caracterização incisal. Ora, se não tem caracterização incisal, o que eu tenho que avaliar numa reconstrução? Eu tenho que avaliar espaço, eu tenho que avaliar cor do substrato e eu tenho que avaliar caracterização incisal. Esses são os três critérios para você selecionar o sistema de resina. Eu estou olhando para esse caso falando assim, cara, eu já sei que resina que eu vou usar. Aqui eu já bati o olho e falei assim, eu sei que sistema que eu vou usar. Espaço significa o seguinte, quanto de espaço que eu tenho para acrescentar resina composta. Eu não tenho espaço. Olha, se eu não tenho espaço, eu tenho que conquistar esse espaço. Eu vou conquistar esse espaço através do desgaste, através da orto. De repente é um dente girovertido, de repente é um dente vestibularizado, agora de repente é um dente escurecido. Eu vou ter que desgastar. A cor do substrato, ela define o processo de cor final. O processo para atingir a cor final depende da cor do substrato. Por exemplo, é um dente escuro? Então eu vou ter que usar um sistema para opacificar. É um dente de coloração natural ou clara, vou colocar aqui branca ou clara, tipo pós-clareamento, então eu vou trabalhar simplesmente associando translucidez e um sistema de opacificação suave, leve, baixa. Eu não vou usar opacificadores.
A caracterização em sisal define o trabalho que eu vou ter para mamelo, halo e zona translúcida. Quando eu olho para esse caso, eu não tenho isso, então eu já elimino. Eu venho aqui, ó, no meu checklist e elimino. Esse caso que está na tela, vocês estão vendo, eu não tenho caracterização em sisal. Então agora eu tenho que preocupar com a cor do substrato. A cor do substrato aqui é a cor branca, porque ela saiu do aparelho ortodôntico que fez clareamento dental. Então eu não vou necessitar de opacificadores. Ela já veio da orto e não precisa de desgaste. Pronto, já sei qual que é o sistema de resina que eu vou selecionar. Nossa, Paulo, mas quantos sistemas de resina existem? Vamos lá. Vamos falar agora de sistema de resina. O critério vocês já entenderam e nós vamos buscar isso aqui de novo. Nós vamos resgatar isso em breve. Existem diversas formas de você conhecer resina. Por exemplo, existe resina micro, existe resina nano. Existe resina particulada, existe resina híbrida. Existe resina de consistência, a manipulação dela mais densa. Existe a resina menos densa, ela mais pegajosa. Existe a resina flow, que é injetada. Resina micro e resina nano, isso aqui é de acordo com o tamanho da partícula. Vou mudar a cor aqui para ficar didático. Isso aqui é isso aqui está de acordo com o tamanho da partícula. Por exemplo, resina microhíbrida, microparticulada, nanohíbrida, nanoparticulada. Isso aqui é uma forma de classificar sistemas de resina de acordo com o tamanho da partícula. Paulo, o que melhorou no final? Resinas nano pulem melhor, tem polimento melhor. São mais resistentes? Não. Ok. O que é resina particulada e resina híbrida? Resina particulada significa que todas as partículas são iguais. Microparticulada é tudo micro. Nanoparticulada é tudo nano. Vantagens. A manipulação dessa resina, ela é menos densa. Normalmente essas resinas são à base de sílica. Normalmente. Existem também com outras partículas. Tipo a Z350 é nanoparticulada em zircônio. A Tokuyama é microparticulada. Eles chamam de supranano, submicro, mas é uma micro. Que se é supranano, é micro. Ela é microparticulada em sílica. As resinas híbridas, como por exemplo a Forma da Ultradent, ela é nanohíbrida, a Harmonize é nanohíbrida. Híbrida significa o seguinte, ela tem a partícula grande, média e pequena, tudo misturado. Mas a maioria dessas partículas são nano, por isso que ela é classificada como nanohíbrida. Ok? Então aqui nós temos partículas diferentes. A manipulação da resina, você vai encontrar, por exemplo, a Empress Direct, que é uma resina extremamente macia, chega a ser pegajosa. Tem dentistas que gostam, tem dentistas que não gostam de trabalhar com essa resina. Se você trabalhar, por exemplo, com Z350, é uma resina muito densa. Tem dentista que não gosta, acha ela muito seca. Isso é uma percepção, isso é muito subjetivo. Por isso que eu falo, o dentista gosta, o dentista que não gosta. Por quê? É uma reconstrução. Você vai pegar uma massa de um polímero não polimerizado, de uma massa de monômeros, né? De um polímero que será agregado, e você vai manipular aquilo ali. Agora, você pega, por exemplo, a Forma da Ultradent Harmonize da Care, são resinas que não são pegajosas, igual a Empress Direct, não são densas, secas, na percepção do dentista, como a Z350. E você tem a resina Flow, que é extremamente fluida, ou seja, ela tem diluente, ela tem menos carga, ela favorece a passagem por uma ponta agulhada. Por isso que ela é fluida. Nesse sentido, nós temos diversas formas de classificar a resina composta. O sistema. Se é um sistema híbrido, se é um sistema macro, micro, se é um sistema nano. Olha, com toda sinceridade, não vai ser assim que nós vamos classificar aqui. Quando você estiver conversando comigo lá no consultório, eu vou falar assim, ó, nós vamos classificar o sistema de resina pela cor. Nós vamos classificar o sistema de resina pela cor. Cor, você vai encontrar 3 propriedades: matiz, croma e valor. Matiz é o corante, é a tinta.
Tipo, A. 85% dos pacientes é matiz A. Então não sofra. Está na dúvida, é A. Então, por exemplo, o matiz é A. Significa que a tinta é A. O corante utilizado. Lembrando que o corante utilizado no sistema Care é diferente da 3M, é diferente da Ultradent, é diferente da Ivoclar e assim por diante. Ou seja, o A1 da 3M é diferente do A1 da Care, é diferente do A1 da Ultradent e assim por diante. O matiz define a cor principal da resina. Croma significa a saturação, a quantidade de corante que tem ali. Então, por exemplo, croma é o número. Então, A1 é menos saturado que o A3. O A3 tem mais tinta que o A1. Agora, a propriedade mais importante aqui é, com certeza, o valor. Valor. É aqui que nós vamos classificar os sistemas de resina. Ah, Paulo, então quando eu falar de sistema de resina com você, nós vamos falar de acordo com o valor? É. E o que é o valor? Valor é a quantidade de cinza, valor é a quantidade de branco, valor é a quantidade de brilho. Resina translúcida perde valor. Resina opaca ganha valor. O dente na cervical tem mais valor. O dente na incisal tem menos valor. Então uma restauração na cervical acinzentada está errado, mas uma restauração acinzentada na incisal pode estar certa. Vai depender do padrão. Então, voltando nessa imagem, o que eu observo nessa imagem? Vamos olhar a imagem de novo aqui no computador. É um dente com valor, alto valor na cervical, levemente cromatizado, quando digo cromatizado, uma saturação, definido pela dentina. O centro dele, alto valor, e na incisal, algumas zonas de baixo valor, de acinzentamento. Isso é a percepção de valor. E aí nós temos, de acordo com o valor, do mais translúcido ao mais opaco. E aí no material que eu passei para vocês, que vocês estão acompanhando, nós já passamos por sistemas de resina, a gente está lá no sistema de valor. Você tem as resinas mais translúcidas, então você tem as resinas do grupo translúcido, que são as resinas trans, existem as super trans. E essas resinas, elas são indicadas para a região incisal, para translucidez, perda de valor. Depois, vocês vão perceber que existem dois sistemas de resinas no mercado. O sistema de 3 opacidades e o sistema de 2 opacidades. O sistema de 3 opacidades significa que ele tem esmalte, corpo e dentina. O sistema de 2 opacidades, ele não tem corpo. Ele só tem esmalte e dentina. E eu não posicionei essas esferas aqui à toa. Existe uma razão para isso. E eu queria que vocês observassem isso. O esmalte de 3 opacidades, de um sistema de 3 opacidades, é diferente do esmalte de um sistema de 2 opacidades. Observa a sequência. 2 opacidades significa o seguinte: 2 opacidades, ele só tem esmalte e dentina. 3 opacidades, ele tem esmalte, dentina e corpo. Paulo, me dá um exemplo de 3 opacidades. Forma da Ultradent, Z350 da 3M. Me dá um sistema de 2 opacidades. Carisma da Coser, Aura da SDI, Empredirect da Ivoclar, Harmonize da Care. O esmalte do sistema de 3 opacidades, ele está mais para o lado do translúcido do que o esmalte do sistema de 2 opacidades. Pô, o que significa? O esmalte do sistema de 3 opacidades é mais translúcido que o esmalte do sistema de 2 opacidades. Então, se eu quero um esmalte mais translúcido, eu vou usar um esmalte da 3M, o esmalte da Forma. Se eu quero um esmalte menos translúcido, eu vou usar um esmalte da Harmonize, vou usar um esmalte da Empredirect. A mesma coisa para a dentina. Na dentina, a dentina do sistema de 2 opacidades não é uma dentina de alta opacidade, ela é uma dentina de média ou baixa opacidade. E a dentina do sistema de 3 opacidades, ela é uma dentina opacificadora, é uma dentina para correção de cor. Dente escurecido, eu vou usar a dentina de 3 opacidades.
Dente que não é escurecido, eu posso usar um sistema de 2 opacidades. Por que eu falei um posso? Porque existe uma resina coringa aqui no meio, que é uma resina que fica entre esmalte e dentina, que tem um comportamento muito mais para esmalte do que para dentina. Ou seja, a resina de corpo ela é esmalte. E ela é muito próxima do esmalte de 2 opacidades. E é uma resina coringa, por quê? Eu posso utilizá-la em baixa espessura, ela adquire um comportamento mais translúcido. Eu posso utilizá-la em maior espessura, ela atinge um comportamento menos translúcido. Veja que em nenhum momento eu falo que o corpo atinge um comportamento opaco. O corpo não é opacificador. Se eu quero opacificar, eu vou usar dentinas. E assim eu defino as espessuras. Por quê? Valor está relacionado também com espessura. Tem resina que se você aumentar a espessura, ela aumenta o valor. Tem resina que se você aumentar a espessura, ela perde valor. Paulo, então, me fala uma coisa. Quer dizer que eu tenho números aqui que eu preciso entender de espessura? Sim, você tem números aqui que você precisa entender de espessura. Você precisa entender qual que é o máximo de espessura possível para que eu não perca valor, para que a resina não acinzente e não cause uma frustração em mim e no paciente. O esmalte de 3 opacidades, 0,5 milímetro, é o máximo. O esmalte de 2 opacidades, 1 milímetro. O corpo, 1,5 milímetros. Gente, 1,5 é muito. 1,5 é muito de ganho vestibular. Meu dente não é um dente escurecido, mas eu quero definir um mamelo suave. Dentina de 3 opacidades. Desculpa, dentina de 2 opacidades. Meu dente é um dente escurecido. Eu preciso opacificar. Eu preciso corrigir. Dentina de 3 opacidades. Nós passamos então por o que é resina, sai restaurador, cor, seleção do sistema. Vamos seguir. Agora nós vamos 100% aqui no computador. Vem comigo. Veja só, eu tenho então um lateral conoide, e aí eu volto naqueles critérios. Nesse conoide, eu tenho espaço? Tenho. Tem espaço. Inclusive eu tenho muito espaço. Quando eu faço a simulação desse conoide, eu percebo que eu vou ter que usar um volume grande de resina. Ou seja, eu não vou poder usar aqui um esmalte de 3 opacidades, que eu vou ultrapassar 0,5 milímetro. Eu vou ter que usar um esmalte de 2 opacidades ou até um corpo. Eu tenho caracterização incisal? Eu tenho halo opaco, zona translúcida? Não. Então, peraí. Se o paciente não tem, ele não está acostumado com incisal translúcida e mamelo, por que eu tenho que criar mamelo num dente que nunca teve mamelo? Mamelo, quando eu digo um mamelo que transparece, um mamelo que se destaca. Pelo amor de Deus, gente. Isso vai acontecer com você, já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo e sempre vai acontecer quando eu não respeitar esse critério. Paciente que não possui caracterização incisal, não precisa de caracterização incisal e não vai receber caracterização incisal. A não ser que esse paciente chegue para você e fala, eu quero mamelo. Quem é esse paciente? É o dentista, pô. Eu também atendo dentista. Dentista quer mamelo. O paciente leigo, ele só vai desejar se ele tiver. Fala assim, tá vendo essa incisal? Ele não fala incisal, tá vendo essa borda? Ele chama de azul, cinza. Eu gosto disso aqui, porque eu sempre tive. Tudo bem. Agora, essa paciente nunca teve. A mãe dela não tem, o pai dela não tem, a irmã dela não tem. Não é um padrão familiar. A mãe dela tem diastema, a irmã dela também tem diastema. Depois que eu fiz esse caso, eu recebi indicação da mãe e da irmã. É um padrão genético. Provavelmente a irmã da mãe, a tia, provavelmente as primas, o primo, talvez o irmão mais novo dela também tenha. Eles possuem diastema e conoide. Caracterização incisal, não. Então, nesse sentido, eu não preciso ficar criando mamelo. No final, eu estou criando essa faceta, essa reconstrução, essa modificação, para mim ou para o paciente? Pensa nisso. Tem que ser personalizado. Ok, Paulo, então vamos lá. Nesse caso aqui eu não tenho caracterização incisal, então eu não vou precisar de resina trans, não vou precisar de uma resina opaca, opacificadora para criar mamelo, não é um dente escurecido, então eu elimino opacificadores, ela já veio da horta, não vou precisar desgastar. Então sobrou o que para mim? Esmalte de 2 opacidades ou corpo.
Não, Paulo, mas a incisal dela ela é levemente translúcida. Então eu posso usar uma resina trans na concha, eu posso criar uma concha trans e recobrir por um esmalte de 2 opacidades, ou recobrir com o corpo. Quando o corpo atingir a concha e eu pegar um disco e gerar a terceira inclinação incisal e o corpo perder espessura, ele vai se tornar translúcido. Aí ele vai encontrar com a concha translúcida, a luz vai passar e vai adquirir a incisal translúcida. Perfeito. E no centro? No centro, ele vai ter 1 milímetro de espessura e não vai perder valor. E na cervical? Na cervical ele vai ter 0,7 milímetros de espessura, 0,6, e também não vai perder valor, porque é uma resina de corpo. Ele não perde valor nessa espessura, ele vai manter o valor. Obviamente, aqui ela já tinha buscado o clareamento e atingiu uma escala não vita. Eu entrei com WB. WB é uma white body, um corpo branco. Essa é a classificação dos sistemas de resina no final. Então nós temos lá, por exemplo, A1E. Então aqui comigo no quadro. A, matiz, 1, croma, E de esmalte. Se for um esmalte A1 do sistema de 3 opacidades, é um super translúcido. É um esmalte muito translúcido, meio milímetro de espessura no máximo. Se for um esmalte de 2 opacidades, é um esmalte menos translúcido, eu vou trabalhar com ele 1 milímetro. Se eu encontrar, por exemplo, WB, B de body, W de white, isso aqui é uma classificação da forma da Z350. Mas eu posso encontrar um XLE. XL é de muita luz. E de esmalte. Essa aqui é uma classificação da Harmonize, da Care. Eu posso encontrar, por exemplo, BL2. É um esmalte bleach da Tokuyama. A forma também tem o BL2, só que na forma ele é um corpo. Eu posso encontrar por exemplo, uma dentina A2D. É uma dentina opacificadora se for um sistema de 3 opacidades, ou é uma dentina de média opacidade se for um sistema de 2 opacidades. Por exemplo, dentina A2 da Harmonize é de média para baixa opacidade. Cuidado com essa dentina, hein? Se aumentar muito a espessura, ela pode perder valor. Mas pode ser também uma dentina de 3 opacidades, pode ser uma dentina da Z350 da forma. Cuidado com essa dentina, hein? Que se você aumentar a espessura demais, ela vira uma mancha branca. Opacifica muito. Ou seja, no final, gente, tudo morre aqui, ó, espessura. E espessura significa o quê? Anatomia. Por isso que eu sempre falei isso aqui, sempre, para todo mundo que fez mestrado, doutorado comigo. Cara, você vai reconstruir um dente em resina composta, a anatomia define cor. E a cor é definida pela anatomia. Guarda isso. E quando eu falo em anatomia, não estou falando do contorno, estou falando de espessura, volume. E quando eu falo cor, eu estou falando de valor, porque no final tudo é isso. Tudo é isso aqui. Tudo está relacionado a valor e espessura. Paulo, e essa nomenclatura, o que eu faço? Por exemplo, as translúcidas da forma, você tem isso aí na página da apostila, tem lá as opacidades e as marcas das resinas. Por exemplo, a translúcida da 3M, que eu utilizo bastante, é a CT, que é a translúcida cinza. A translúcida da forma, que eu também utilizo bastante, é a trans, mas ela também tem a incisal. A translúcida da Harmonize chama Clear, CLR. Cara, no final, você vai ter que escolher um sistema e dedicar esse sistema e você entender esse sistema. Isso é o mais importante para você. Tá? Você que está aí no Fellow, você vai ter que sair do Fellow decidido por um sistema, carro-chefe, e 1 ou 2 sistemas complementares que vão complementar esse seu sistema, porque não existe sistema perfeito. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Pegando a resina e reconstruindo, sem ácido, sem adesivo. Estou trabalhando pensando nisso, ó, que fechamento de diastema não é necessariamente uma restauração classe 4. Tem casos que dá para fazer assim, tem casos que você tem que recobrir a face vestibular, porque quando você faz apenas o acréscimo proximal, você pode ter o desconforto de um caso de 2 arestas, ou modificar a de espelho, tá? Então tem que ficar atento. Aqui eu vi a necessidade, porque o dente dela demandava uma nova área de espelho, então eu estou com um paquímetro, modelo Castrovejo, estou medindo, eu faço a mensuração para deixar os dentes mais simétricos ou proporcionais ou homogêneos possível. Estou utilizando aqui uma colher de concha, eu posso usar aqui o kit da Quinelato, posso usar o kit
da Rufrid, eu posso usar o kit da LM, trabalho com pincel, vou fotoativando. Aqui você vai observar o canino. Olha só o canino, nesse caso, era um canino que ele tinha o lóbulo central e o lóbulo distal, ok, mas ele tinha uma deficiência mesial. Então você observa que eu peguei aquele incremento, ao invés de jogar ele no centro do canino, eu desloquei ele para mesial e fiz exatamente isso. O que eu vejo aqui? O lóbulo mesial, o lóbulo central e o lóbulo distal. Ela tinha um lóbulo distal favorável, tinha até o contato com o premolar. A deficiência estava na mesial. Então eu repito isso, transformo o canino. Venho com o disco, alinho tudo, passo uma borracha polidora rápida e eu tenho essa situação clínica. Aqui ela já está definindo comigo forma, ela não gostou desses ângulos arredondados, você vai ver que no final eu tinha que fazer um dente mais quadrado, ela estava acostumada a isso. Você percebeu que no 11 tem uma mancha, olha o centro do dente 11, tem uma mancha, significa que a resina está muito, muito fina, ou seja, por mais que ela venha da ortodontia, existe um maior volume de esmalte ali, por isso que o ensaio restaurador ele é fantástico. Quando a gente pede para o ceramista fazer um enceramento, tem casos que fura, né? A cera fica fina e você começa a ver o gesso, ou seja, você vai precisar desgastar ali. Você vai precisar ajustar, tem que fazer uma meloplastia ali. Pode ser até com disco. Mas você tem que reduzir, porque senão a sua restauração final vai ficar com essa mancha. Ou ganhar volume. Você ganha volume para vestibular e compensa esse ganho em todos os outros dentes para manter o plano. É uma decisão clínica. Tá? Ok, tá aqui a foto do ensaio restaurador. Leva ela para o estúdio, faço as fotos, ela já bate o olho na foto e fala, achei o incisivo curto. Ela está acostumada com o incisivo longo. E não gostei desse ângulo arredondado. Falei, tudo bem, vou jogar esse ensaio todo fora, vou descartar, ele foi feito rápido para venda, mas eu já entendi o que você quer. Ela pode ter olhado e falar assim, eu queria um dente um pouco mais branco. Tudo bem, eu vou mudar o sistema. Vou usar um sistema mais claro. Resinas para dente clareado. Definido isso, eu removo sempre um lado do ensaio restaurador para que ela perceba isso. Ela vai perceber, olha só, como é que era e como é que vai ficar. Então ela já tem essa percepção, tem paciente que fala assim, nossa, eu até já tinha esquecido como é que era. Tipo, faz 30 minutos que eu mudei o sorriso. É a vontade dela de modificar o sorriso. Isso é uma atividade cerebral. A gente tende a esquecer o que a gente não quer ficar lembrando. Tipo, eu vim aqui para modificar o meu sorriso, então ele vai apagar o sorriso anterior. Isso já aconteceu com você. O paciente volta 1 ano, 2 anos depois, você fala, você quer ver como é que era o seu sorriso há 2 anos atrás? Fala, nossa, tinha esquecido disso, como é que era e tal. Quando eu removi o mocap, esse ensaio restaurador, que é um mocap direto, o que eu estou observando? Eu observo que as resinas, aqui no caso eu usei um corpo, onde ele é muito fino, ele é translúcido, ele puxa o fundo. E onde ele é mais espesso, ele é menos translúcido, ele ganha opacidade. Não no nível de uma dentina, mas ele adquire maior opacidade, comparado com esmaltes convencionais. E eu observo que observa a incisal do lateral. Ela está zero translúcida. Por isso que esse ensaio restaurador ele foi feito com uma única massa de resina, WB. Mas o definitivo, eu vou usar uma concha translúcida. Eu vou associar a concha translúcida com o corpo. Então vamos lá. Isolamento modificado, que nós aprenderemos na prática clínica. Paulo, vai ter aula de adesão? Não, adesão na prática. Ácido fosfórico em esmalte, 30 segundos. Paulo, tem dentina exposta? Então não condiciona a dentina. E o adesivo? Universal. Universal para eles. Paulo, eu uso autocondicionante. Ótimo. Funciona para dentina, funciona para o esmalte condicionado. Paulo, eu uso aquele adesivo que tem que condicionar a dentina. Eu falei, qual? O Single Bond 2? PIC? O Gluma 2 Bond? Cara, você vai ter que condicionar a dentina com ácido fosfórico. Eu não gosto, não recomendo. Tá? Nós vamos utilizar, nesse caso, um adesivo universal. Então, ok, 30 segundos de ácido fosfórico. Aqui eu estou usando o Ultra Et. Vou lavar por pelo menos 15 e vou secar bem. Então eu tiro o excesso. Eu vou retirar o excesso e vou secar para ressecar. Então, removi esses excessos para que não, no momento que eu for lavar, não fique voando ácido fosfórico para tudo quanto é lado, com risco também de contaminar, etc., olho do paciente e tal. Eu vou lavar, lavo, e seco bem, seco para ressecar. Depois que eu resseco bem o esmalte, não tem dentina exposta, então eu estou bem tranquilo, eu vou aplicar o sistema adesivo.
Aqui o sistema adesivo universal. Nesse caso, que é 100% esmalte, poderia ser um adesivo de 3 passos, poderia ser só o bond do FL, do OptiBond FL, do Scott Bond Multipurpose, poderia ser um single bond 2, poderia ser um PIC. Nesse caso, sim, porque é só esmalte. Mas se tivesse dentina exposta, esses adesivos não servem. Tá? Com a dentina exposta, nós não vamos condicionar dentina e vamos usar sistemas que trabalham a dentina sem a necessidade do ácido fosfórico, ou seja, autocondicionante ou universal. Então vou aplicar de forma ativa, conforme orientações do fabricante, remove o excesso da primeira camada, soprando, aplica a segunda camada. Beleza, vou fotoativar. Fotoativação é o seguinte, nós teremos um conteúdo de fotoativação clínico. Tá? O que eu preciso saber da fotoativação? 4 coisas, vem comigo aqui na tela. 4 coisas da fotoativação, para selecionar um bom fotoativador. Primeira coisa, irradiância. A irradiância, não no sentido de o mais potente, mas uma irradiância associada com a colimação. Colimação significa o quê? Qualidade de luz. No 1º milímetro, 2º milímetro, 3º milímetro, no 4º milímetro, feixe colimado. Uma irradiância de qualidade. Segundo critério, ergonomia. Eu preciso que esse eixo de luz, tanto em dente anterior quanto posterior, em qualquer região, ele fique 90 graus com a superfície a ser fotoativada. Terceiro critério, o critério de alimentação, porque a maioria hoje dos dentistas utilizam LED a bateria. É mais fácil, mais cômodo para trabalhar. Então ele depende, a bateria tem que manter a irradiância. Porque, infelizmente, no mercado, tem equipamentos que quando a bateria descarrega, a irradiância cai, a quantidade de luz cai. E por fim, o tipo de luz. O tipo de luz. O que eu recomendo para vocês? Polywave. Por que o Polywave? Porque as resinas estão mudando. Os fotoiniciadores estão mudando. Quanto mais clara a resina, menos canforoquinona ela tem. E a gente está utilizando cada vez mais resina clara. Então, quando eu falo em irradiância, sinceramente, eu vou mudar a cor para a gente ir batendo aqui e chegar numa conclusão. Quando eu falo de irradiância, quantidade de luz, sinceramente, todos os LEDs atingem hoje o que a gente precisa, que é 1000 miliwatts por centímetro ao quadrado. Todos. Praticamente todos. Eu não... Até aquele que você pode comprar num mercado desfavorável, que eu não estimulo, e você vai entender o quê. Todos vão atingir, ou vão chegar perto. Agora, quando eu falo de colimação, qualidade de feixe de luz, aí, meus amigos, eu separo 4 marcas aqui com colimação. Vou separar 4 marcas. Granvalo, deixa eu apagar aquilo ali, beleza. Elipar, Demi e Blue Phase. Colimação, esses equipamentos mantêm. Olha o Radical, o Radiplus, o Gnatus, o Shuster, eles perdem colimação. O feixe abre. Paulo, eu quero referência sobre isso. Tá tudo na pasta que eu estou mandando para vocês. Nós vamos discutir muito isso aí. Ergonomia. Todos os equipamentos que têm a ponta de fibra ótica perdem ergonomia. Quando você vai trabalhar primeiro molar, segundo molar, a luz não consegue ficar 90 graus. Então aqui, ergonomia é Granvalo. Ainda existe o Valo no mercado. Tá? Então você vai encontrar o Valo e o Granvalo. Bateria. Irradiância. Trabalho do Igor Cardoso, tese de doutorado que nós publicamos juntos no Operative Dentistry. Somente 2 equipamentos que mantêm a bateria, mantendo a irradiância. Quando a bateria cai, a irradiância não cai, porque ele para de trabalhar. É uma trava de segurança. Só tem 2 equipamentos. Granvalo e o Radi Expert. O Radi Expert, ele perde aqui, ó, em ergonomia. E no tipo de luz, porque Polywave no mercado você só vai encontrar Valo, né, no caso vale o Granvalo, e o Blue Phase. O Blue Phase perde em ergonomia. E o Blue Phase também perde em manutenção. A bateria dele, quando ela descarrega, ele perde radiância. Está no nosso trabalho de 2019, publicado no Operative Dentistry. Gente, então assim, vamos lá. O que nós temos hoje de opção no mercado? Granvalo, primeira opção.
Paulo, eu não quero comprar o Granvalo, então compra o Valo. Paulo, eu não quero comprar o Valo. Você vai perder em alguma coisa. A partir daqui você começa a perder. Ergonomia, ou a questão do tipo de luz, porque o Elipar é monowave, o Demi é monowave, o Radi Expert é monowave. Apesar que o Radi Expert ele tem uma ponta polywave. É verdade, ele tem uma ponta, deixa eu colocar aqui, o Expert, ele tem uma opção que você compra a ponta polywave. Então, quando você chega nesse ponto, você tem Granvalo e Valo. Daqui para baixo, você vai ficar entre Blue Phase, perdendo em ergonomia, Radi Expert, perdendo também em ergonomia, que é um ponto importante, e colimação. Elipar, você perde a ergonomia, é um monowave. Demi, você perde a ergonomia, é um monowave. E a questão da bateria, que é mantida só pelo Granvalo e pelo Radi Expert. Tá? Aqui eu estou usando um Granvalo. Área de luz, 12 milímetros. Eu não preciso ficar setorizando, porque ele abrange, você observa que ele tem, o feixe de luz pega de cervical para incisal. Paulo, isso é importante para minha carreira? Mas é aqui que define que tipo de resina que você está vendendo para o seu paciente. Não, mas eu gastei R$600 no tubo de resina. Sim, mas você polimerizou com o quê? Com equipamento de menor qualidade? A sua resina não vale R$600. Eu posso fazer uma resina, eu gastei R$100 nesse tubo de resina e eu fiz uma resina melhor que você. Por quê? Porque eu estou polimerizando melhor. Não é porque eu sou o expert da resina. Simplesmente porque eu dediquei na fotoativação. Então observa isso. É aqui que a gente tem que pegar. Eu estou finalizando a resina. Eu estou finalizando a camada adesiva. Não, mas você está polimerizando o adesivo, Paulo. Sim, mas o adesivo é a primeira camada de resina composta sobre o dente. Ele é um dos pilares do sucesso. Peguei a tira de poliéster, fiz uma concha translúcida. Aqui eu estou usando uma resina trans, da Forma. Peguei a resina WB Forma e recobri essa concha trans. Então veja, no vídeo, peguei ali a WB, fiz um incremento, coloco esse incremento sobre a superfície, coloco esse incremento sobre a superfície. E agora a técnica é espalhar esse incremento para abrir a área de espelho. Então nós vamos usar essa técnica aqui. Ó. Qual que é o método? O processo. O processo é esse. Ó. Nós vamos espalhar e abrir a área de espelho. Porque é o mais complexo. Eu vejo esse erro demais. Demais. Eu vou abrir a área de espelho, área plana, e depois eu começo a selar. Faço o selamento cervical, faço o selamento proximal. Então, eu defini a área plana, eu faço o selamento cervical, faço o selamento proximal, e depois eu estico essa resina sentido incisal, já definindo a terceira inclinação. Então, você observa que eu já venho definindo a terceira inclinação, sem destruir as arestas, porque olha nos reflexos, olha no reflexo de luz do vídeo, olha a reflexão de luz. O que você está observando? Aresta. Eu já vejo a área plana e vejo as arestas. Com o lado plano da espátula, eu vou selando essa superfície, já respeitando a terceira inclinação. A terceira inclinação, no caso a inclinação cervical, né? Você pode chamar aí de perfil de emergência. Então eu defino essa inclinação, essa primeira inclinação na cervical, passo pela área plana e depois eu defino a terceira inclinação na incisal. Observa que eu vou esticando essa resina, sempre respeitando a área plana central. E depois disso, eu vou remover os excessos. Paulo, você pode usar ali para não colar. Tira de poliéster? Pode. Fita Teflon? Pode. Durex? Pode. Você pode não usar nada? Pode. Mas se colar? Alavanca, técnica do Plock. Técnica que eu utilizo demais para ponto de contato em dente anterior. Olha só, estou removendo os excessos de resina. Então tudo aquilo ali foi excesso. E aí eu vou trabalhar com espátula e pincel, porque a anatomia básica está pronta. Agora eu vou acomodar e melhorar esse selamento. Aqui na imagem, a correção da concha trans do dente 21 ficou um pouco maior. Eu utilizei uma lâmina 12.
Depois eu venho com o disco. Mas, Paulo, mas você já está usando o disco? Você não terminou o lateral? Sim. Vocês vão perceber que eu trabalho assim, eu faço 2 incisivos, paro, descanso, o paciente levanta, quer ir no banheiro, quer tomar uma água, desmonta o isolamento, remonta o isolamento, é muito rápido, muito simples. Então, definir com disco, sempre em movimento contínuo, cervical para incisal, respeitando a área plana, movimentos mais curtos na proximal, respeitando a área de sombra, arredondamento dos ângulos. Então aqui eu estou usando um sistema disco, OptiDisc, pode ser o Soflex 3M, aqui eu estou usando um OptiDisc da Care, um disco de anatomia, um disco de definição de anatomia, e depois o polimento. Todo o processo de polimento. Paulo, então peraí. Para você chegar e polir essa resina, qual é o critério? Vamos lá, nosso protocolo aqui de polimento, que vocês vão aprender comigo lá. Deixa eu passar para vocês. Nós vamos trabalhar disco 1, disco 2 e disco 3. Depois, nós usaremos a borracha 1. E depois a espiral 1 e espiral 2. E depois a pasta 1 e a pasta 2. Paulo do céu, mas são 8 etapas? São 8 etapas. Cada etapa tem que durar pelo menos 40 segundos, a média, 30 a 40 segundos. Não é isso que durar 1 minuto, tá ótimo. Você está dedicando. Então vou gastar pelo menos uns 5, 6 minutos por dente. Mas então se for 10 dentes, 1 hora trabalhando. Opa, 1 hora, 1 hora e 20 trabalhando. Isso porque eu já estou considerando que você não tem excesso. Você já ajustou, já fez o ajuste, você já ajustou guia, você já removeu os excessos com lâmina de bisturi. O disco 1 nem sempre é necessário. Vamos lá, qual é a função de cada etapa? Paulo, e como assim disco 1? O que é o disco 1? Os sistemas de disco de carbeto de silício são 4 discos, do mais grosso ao mais fino. O disco 4 a gente não utiliza. E vocês vão entender o porquê. O disco 4 ele é menos abrasivo que o próximo polidor, então não tem por que eu usar o disco 4. O disco 1 é o que eu chamo de disco de anatomia. Disco para definição de anatomia. Contorno, planificar, corrigir. O disco 2 é o disco de refinamento da anatomia. Ele refina, é um disco muito importante. Importante, praticamente todos os casos vão acabar passando pelo disco 2, tá? Pelo menos em alguma área. O disco 3 é essencial, porque o disco 3 é o que a gente chama de pré-polimento. A borracha 1 é a borracha de definição de anatomia secundária, nuances. A gente faz com borracha. Eu vou dar nome e marca para vocês. A espiral 1 e a espiral 2 é polimento propriamente dito. Então é o polimento fase 1, polimento fase 2. E a pasta polidora, a pasta mais grossa, que é a de 1 micra, e a pasta mais fina de meia micra, essa pasta é para polimento proximal, cervical, que é onde os polidores não conseguem chegar. Então é para polimento proximal e cervical. Se você observar, são os casos que as resinas acabam amarelando mais rápido no seu consultório. Num curto espaço de tempo ela amarela. Porque foi onde o polidor convencional não conseguiu atingir. Paulo, me dá a marca comercial. Vou te dar a marca comercial agora. Vou até mudar a cor aqui, ó. Discos OptiDisc da Care ou Soflex 3M. Borracha 1 é a borracha abrasiva 1, diamantada. Que borracha que é essa? DIF. DIF. Verde. Da Ultradent. Espiral 1 e espiral 2 é a DIF Natural. Da Ultra. São 2 espirais. E são espirais duplas. São ótimas. A área de contato dela é maior. Pasta de polimento 1 e pasta de polimento 2 é a Diamond Polish. Paulo, Diamond Polish tem ela de 1 micra e meia micra. É, a 1 e a 2, também da Ultra. Ultradent. Ultradent é uma líder em acabamento de polimento. É uma indústria que está acostumada a confeccionar resina composta e materiais de finalização. Você tem espirais da
IVE, da 3M, que são espirais de qualidade. Tá? Aqui eu recomendo a DIF. Pasta de polimento você vai encontrar, por exemplo, Enamelize, da Cosmedent. Mas a Enamelize não é diamantada, ou seja, ela não serve para todas as resinas, ela é indicada para resinas à base de sílica. Tá? Por exemplo, a Enamelize você vai utilizar essa resina para Tokuyama, para Stellite, Omega, Palfic LX5, Empress Direct. Mas quando você encontra partículas de reforço mais duras, tipo zircônia, você precisa de diamante. Então o diamante, ele é o abrasivo universal, porque ele é mais duro que todas as outras partículas de reforço. Então as pastas diamantadas, ela vai acabar polindo as outras resinas. Tá? Ela vai polir as resinas à base de zircônia, forma Ultradent C350 3M, ela vai polir Harmonize, ela vai polir Empress Direct, ela vai polir todas as outras resinas. Tá? Todas as etapas umidificando. Todas. Sempre umidificando. Sempre umidificando. Nós vamos fazer isso muito na prática. Tá aí o caso final. Caninos transformados, laterais transformados, ponto de contato realizados. O antes, o ensaio restaurador e o final. Paciente feliz. A equipe ficou satisfeita com o resultado. E aqui mais 2 casos rápidos agora, tiro curto, só para a gente discutir sistema de resina, não mais o protocolo. Rejuvenescimento de sorriso, ou seja, necessitando aí mais predominância incisiva central, necessitando de recuperação de ponta de canino, correção de corredor bucal, faceta no pré-molar que vai ajudar. Removi as 2 classe 4 que ela tinha, o resto era tudo esmalte, então perfeito, caso ótimo. Não tinha caracterização incisal, mais uma vez, não tem caracterização incisal, então eu não preciso definir essa caracterização, definir o que não existe. Faço ácido, faço adesivo, isolamento modificado, fotoativo e sistema adesivo. Aqui eu estou utilizando aqui uma técnica que eu vou deixar aqui para vocês, para que você não perca suas tiras de poliéster. A definição, a marcação aqui das tiras com a caneta. Vou usar aqui uma outra técnica de ponto de contato. Como eu disse, você pode usar um teflon no dente vizinho, você pode usar uma tira de poliéster, você pode usar um durex, você pode usar a técnica de deixar, encostar e depois a alavanca para separação, ou você pode usar uma técnica da matriz metálica também, de vez em quando eu uso essa técnica para a criação daquela curvatura cervical, elaboração do contato. Então veja, eu usei todo o sistema aqui, um sistema de corpo. Aqui pode ser um A1B, B1B, WB. Pode ser também um esmalte de 2 opacidades. Tá? Então veja, reconstruí o primeiro dente. Baseado nele, fiz os outros. Não recomendo que você utilize essa técnica. Recomendo que você faça concha a concha. Mesial, mesial, distal, distal, vestibular, vestibular. Sempre nos pares. Aqui eu já fiz um dente e tive que imitar, ou seja, eu tive que replicar. Tá? Pode dificultar um pouco para você, aí fica a seu critério. Massa única, tá? Isso aqui é o que eu chamo de faceta monolítica. O que significa monolítica em resina? Única massa, única cor, único tipo de resina. Então, Paulo, mas não vai ficar tudo igual? Não vai. Se você observar, a cervical já está levemente cromatizada. A hora que eu polir, ela vai ficar mais ainda. Por quê? Essa resina, quando você afina, ela fica translúcida, ela puxa o fundo, ela trabalha com o fundo. E como ela não tinha caracterização incisal, eu não criei. Então observe. Antes e depois. Uma faceta de resina monolítica. Aqui não teve uma estratificação, não teve concha trans, não teve mamelo, etc. Tá? E eu quero, por fim, mostrar um caso com estratificação, para que a gente possa calibrar isso. Vou te mostrar um caso com estratificação. Dois casos. Esse caso, por exemplo, foi uma urgência que chegou para mim. Olha só, uma fratura. Primeira coisa, eu peguei uma concha em resina composta construída com a Maxicute. Então eu moldei a fratura e desenhei com a Maxicute a cavidade, a concha, baseado no dente vizinho. Então, levantei a concha trans. Observa na imagem superior a concha trans. E já com a técnica da matriz, fiz a mesial e a distal. Então eu cheguei aqui, ó. Concha trans, esmalte tipo
2 opacidades, mesial e distal. E depois, dentina. Uma dentina de 3 opacidades para segurar um matiz, para manter essa cromatização. E depois, um esmalte de 3 opacidades no final, para chegar nesse resultado. Resina composta. Recuperamos um elemento dental que estava com tratamento endodôntico, mas que eu ainda não indiquei ali um pino e uma coroa. Recuperamos a resina composta. E aqui um caso de caracterização incisal. Observa que aqui eu tenho espaço, muito espaço, então eu vou precisar de um sistema para segurar essa luz, ou seja, vou usar uma dentina de 3 opacidades. Aqui eu tenho caracterização incisal, ou seja, se eu tenho caracterização incisal, eu preciso, nesse caso, de uma concha translúcida. E aqui também, nesse caso também, eu tenho o terceiro critério. Se você observar, olha só, eu vou precisar de trabalhar a cor do substrato. O paciente me pediu para que clareasse o sorriso. Ele tinha 2 caninos descidos e me procurou por causa da sensibilidade dentinária naquele premolar. Está vendo o premolar com recessão? Por que o premolar está com sensibilidade? O canino não está trabalhando, né? As facetas de desgaste já não mostram isso também, hábito parafuncional. Isso aqui é um apertador para o X em vigília. Então, pessoal, através do ensaio restaurador ou através de um enceramento, eu obtive a concha palatina. Nesse caso aqui, foi através de enceramento. Mas poderia ser de um ensaio restaurador. Esse paciente de fora, ele veio de fora e eu falei, cara, já vem com essa concha pronta aí. A mãe é dentista, se molda, pede enceramento, porque já vai facilitar para mim. Baseado nesse enceramento, eu construí as conchas trans. Nessa concha trans, eu já levantei mamelo e esmalte. Mamelo de um sistema de 3 opacidades, uma resina mais opaca e um esmalte mais translúcido. Veja o ganho, ó, do lateral conoide e do canino descido. Esse caso tem 5 anos, esse canino, eu fiz a revisão dele agora, o canino está do mesmo jeito, está firme, trabalhando a desoclusão. E o paciente, obviamente, 5 anos de placa, né, desde então. Ok? 80% aqui de reconstrução em dentina, então nós temos 10% de concha trans, 70% a 80% em dentina e 10% de esmalte fino, esmalte de 3 opacidades. Então quem manda aqui é a resina de dentina, para marcar bem aquele mamelo e definir o matiz. Usei uma dentina mais clara, trabalhando bem a última camada com pincel. Está aí o nosso caso transformado com a caracterização incisal. 10 facetas de segundo pré, com reanatomização de canino descido. E placa no final. Ok, pessoal? Paulo, o que eu vou fazer agora? Estudar. Volta a aula inteira, pega as suas anotações, pega o material que eu mandei muito material para vocês lerem, estude bastante, dedique bastante, que a gente vai se ver na parte clínica. Tem paciente triado esperando a gente para trabalhar. A equipe toda do IPV vai receber você, vai ser um prazer a gente poder conviver esses dias juntos. Nós teremos momentos de confraternização, descontração, mas muita discussão clínico-científica. A gente se vê na aula. Um abraço, obrigado.